Pessoal, o número 7, eu tinha feito, já fiz 2 vídeos e sempre estou esquecendo de uma pergunta. Eu pensei que era só para calcular a área do suporte, mas são 3 perguntas. Eu já deixei pronto aqui com 2, depois que eu fui ler, é que é uma terceira ainda. Então vamos lá. É o terceiro vídeo que eu estou fazendo para ela aqui, eu não li até o finalzinho aí. Então eu tenho um suporte, aqui tem um trilho, né? Observe a foto de vocês, então é como se fosse um trilho aqui onde está esse aqui. O triângulo é o suporte, correto? Então uma das perguntas pediu para a gente calcular a área desse triângulo. Então, eu tenho duas circunferências, na verdade 3 circunferências, e elas são tangentes duas a duas. Essas duas aqui tangenciam nesse ponto, essas duas aqui tangenciam nesse ponto, e essas duas aqui tangenciam nesse ponto. São, ok? Então, se eu analisar duas a duas, elas são tangentes. O raio das maiores é 30 e o raio da menor é 20. Então, está aqui, ó. E aqui é raio 30, aqui é raio 30. 30 mais 30 é 60. Eu descobri esse lado que é 60. Então, aqui é 30, aqui é 20. Ó. Então, o lado aqui vale 50. A mesma coisa aqui. 30 de raio mais 20, o lado vale 50. Então, eu tenho os 3 lados do triângulo. Eu não tenho informação de altura e eu também não tenho nenhuma informação de ângulo. Então o recurso aqui será usar a forma de Heron. Então para mim usar a forma de Heron, eu vou precisar do semiperímetro. Então o primeiro passo, calculo o perímetro. Somar os lados, 60 mais 50 mais 50. Deu 160. Se o perímetro é 160, o semiperímetro é a metade do perímetro, 80. Depois que eu acho o semiperímetro, eu vou calcular a área. Aí eu vou usar o semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Cheguei nessa continha aqui. Eu vou extrair essa raiz aqui de um jeito mais fácil. Vou fazer o seguinte, 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48, vezes 3, 144. Correto? Vezes, agora, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 a quarta, ou 10 mil. Aí eu vou deixar aqui. Para me extrair a raiz disso aqui, eu vou separar um radical para 144, um radical para 10 a quarta. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 10 a quarta é só simplificar. Eu vou dividir o índice por 2, 2 por 2, 1. Sumiu o índice. 4 por 2, 2. Então a área vai dar 12 vezes 10 ao quadrado. 12 vezes 100, o que é 100? 10 ao quadrado. Então a área do suporte, que é a área do triângulo, é 1.200 centímetros quadrados. Correto? Uma outra pergunta, ele quer a altura do suporte. Que eu falei que é x aqui, ó. A altura do suporte. Opa, se eu tenho a área e conheço os lados, é fácil descobrir a altura. A altura é essa medida aqui que é perpendicular. Eu sei o seguinte, que a área de um triângulo, eu não posso falar que é um lado vezes a altura relativa a este lado dividido por 2. Então eu vou usar isso. Então, ó, esse lado aqui é 60, a altura eu falei que é x que eu vou descobrir. Então 60 vezes a altura por 2 vai dar a área. E qual é a área, gente? A área eu acabei de descobrir aqui, ó, 1.200. Então 1.200 é igual a 60 vezes x por 2. Vou fazer a proporção, 60 vezes 1, 60x vezes 1, 60x. 1.200 vezes 2 vai dar 2.400. Então resolvi isso aqui, descobri que o x vale 40 centímetros. O que é o x, gente? É essa altura do suporte, ó, vermelhinho, 40 centímetros. Beleza? E tem uma terceira pergunta que eu tinha esquecido dela aí, depois que eu fui ver. Ele quer também a altura do trilho. Opa, a altura do trilho, se você, vou até pontilhar para vocês aqui. A altura do trilho é tudo isso aqui, ó. É esse pedacinho aqui, porque o trilho está aqui, ó. Observe, tem uma imagem de vocês aí. Beleza? Mais esse pedacinho aqui que eu já tenho, que é a altura do triângulo, mais esse pedacinho aqui. Até aqui, né? Então, ó, isso aqui é a altura do trilho. Então vamos imaginar, gente. Se aqui vale 20, se aqui não é raio, vale 20. Ó, vale 20 centímetros. Então, aqui também vai valer 20 centímetros, correto? Essa parte azul eu acabei de encontrar, é a altura do triângulo. Então aqui vale 40 centímetros, beleza? E essa outra parte aqui, se você analisar bem, é como se fosse o outro raio, ó, 30 centímetros. Ó, é a mesma coisa, pode até pontilhar aí, para você enxergar melhor. Então aqui também vale 30 centímetros. Então a altura do trilho, a terceira pergunta aí, a altura do trilho, é só somar isso aí.
Então a altura do trilho vai ser 20 mais 40 mais 30, né? Então, ó, 20, que é o raio da, né, coincidiu com o raio da menor, mais 40, que é a altura do suporte, que é o triângulo, mais 30. Então isso aqui vai dar 90 centímetros. Respondendo a terceira pergunta. Eu acho que agora acabou, né, gente? Eu tinha feito um com a área, depois esqueci essa aqui, fiz outro. Agora eu estou fazendo o terceiro. Completo agora. Beleza? Então, área do suporte, 1.200. Altura do suporte, 40 centímetros. Altura do trilho, 90 centímetros.